Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Liane Bacar. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você na nossa live sobre aromaterapia e autocuidado. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a relação entre autoconhecimento, autocuidado e também autoestima, sobre como usar óleos essenciais para equilibrar o corpo e a mente e também algumas formas de uso seguras para poder fazer essa utilização. E para conversar junto comigo, eu convidei uma grande colega minha, uma grande amiga também da aromaterapia, que é a Inalva. A Inalva, ela é analista química, licenciada em letras, especialista em educação infantil, é terapeuta reikiana e floral, iridologista, empreendedora e professora do curso de formação Jornada Aromática lá em Salvador. Ela é adepta da filosofia do bem-estar, é praticante de yoga, alia suas práticas terapêuticas de aromaterapia, reiki, floral, é palestrante também no Ciaroma e no Conaroma e é também uma aromaterapeuta com certificação Cert Aroma. Vamos então dar as boas-vindas à minha querida amiga Inalva. Olá! Quanto tempo, hein, Inalva? Quanto tempo que a Quanto gente está tempo, junto nessa né? caminhada. Que como, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo e assim é um prazer muito grande receber esse convite da Liane para um bate-papo aromático, né? Pena que ainda não dê para sair nas telas assim os aromas, né? Mas a nossa energia amorosa, a nossa alegria, o nosso contentamento, assim, vai ser muito reproduzido nessa 1 hora de bate-papo, né? Que a gente vai estar aqui para falar do que nós mais gostamos, né? Dentro da área na qual nós trabalhamos, né? E que é algo assim muito maravilhoso e graças à tecnologia, né? Eu estou aqui, eu sou de Salvador, Liane do Rio de Janeiro Pois e é. nós, né? Beleza, né? E Conectadas para falar de não é? aromaterapia. Para E falar de conectadas com óleo essencial, né, Inalva? Já estou com o meu olhinho exatamente, aqui, ó, para poder estar bem bem atenta também, conectada, para bem poder atenta, né? colaborar bastante, e também com a minha aguinha, né? A água Ok, faz parte também do autocuidado. do autocuidado. A minha está aqui, minha aguinha. Não está na caneca, mas está no copo. Está no copo. E assim a gente já conversou algumas vezes, eu e a Inalva, e nós duas temos esse mesmo pensamento, né, Inalva, da importância deste autoconhecimento para poder se cuidar bem, poder fazer escolhas mais conscientes, mais saudáveis. E você me falou dessas nossas conversas da questão da autoestima, de como a autoestima também está ligada com essa questão do autoconhecimento, do autocuidado. Com certeza, né? Porque, assim, eu tiro por mim, né? Mas eu comecei a minha caminhada justamente assim, no sentido de um autocuidado, e esse autocuidado foi justamente para a área de aromaterapia. Eu não conhecia nada de aromaterapia. Para mim, a aromaterapia era para fazer perfume, cheirinho, e eu me surpreendi no curso, que vi que era algo muito mais profundo, e fiquei encantada com alguns aromas, e esse encantamento foi aumentando aos poucos, que eu fui descobrindo que determinados aromas, ou qualquer aroma que a gente utilize, tem o poder de abrir fechaduras, abrir portas que estão ali fechadas e que a gente, às vezes, não consegue ver, não consegue sentir. Então, foi aí que começou o meu autoconhecimento, né? Porque eu fui como um autocuidado, eu tinha um problema sério de sinusite, eu queria ficar bem da sinusite, e eu fui observando a proporção que eu usei para uma coisa, o óleo foi fazendo efeito em outras áreas do meu corpo holístico, né? Eu fui ficando mais centrada, menos ansiosa, mais equilibrada, e eu procurei entender por que estava acontecendo aquilo. E a partir daí eu comecei a estudar mais para investigar, para poder entender como aquele processo estava fazendo aquele óleo, né? Que eu digo que isso aqui tem um gênio aqui dentro,
né? Que quando a gente faz isso, ó, que aqui é como se fosse um Aladim, uma lâmpada de Aladim, uma lâmpada, né? E esse gênio Aladim, quando a gente faz isso, o gênio sai, né? E vai servir para aquilo que a gente precisa e muito mais, né? Porque às vezes a gente não consegue saber o que que a gente realmente está precisando, né? A gente só vai saber quando a gente começa a nossa jornada do autoconhecimento, né? Então eu acho que tanto o autocuidado, eu estava comentando com Liane, e o autoconhecimento, eles terminam caminhando juntos, né? Porque você cuida do seu do autocuidado do físico, mas depois desse cuidado do físico termina indo para outras esferas do corpo holístico, que é o autocuidado também a nível emocional, mental, energético, né? A gente já passa a cuidar melhor da nossa alimentação, a gente já passa assim a querer fazer alguma atividade física, aí já está ligado ao corpo, à área do autocuidado e do autoconhecimento na área do físico. Mas esse bem-estar vai se instalando e a gente vai tentando ter outros cuidados também com a gente, né? A gente começa a usar uma terapia e aí a gente vê que a gente vai se beneficiando a nível mental, a nível emocional, né? Em outras esferas, e a gente vai, nós que somos, eu e Liane, né? Somos terapeutas integrativas, então a gente não tem só o conhecimento de aromaterapia, né? A gente tem outros conhecimentos de outras terapias que fazem parte, hoje em dia, da medicina integrativa, né? E Nós somos temos professoras também, né, Inalva? Somos professoras. e E eu não sei professor, você, mas eu observo que muitos alunos vêm estudar uma terapia para a questão do autocuidado. Eles também conhecem o óleo essencial, né? Tem um primeiro contato, aí começam a querer saber mais, se matriculam no curso, começam a ver mais benefício, começam a aprofundar o estudo, e assim é uma coisa que não para mais, né? Porque a hora que a gente entra nesse universo dos aromas, Ave Maria, não tem volta. não tem volta, né? Então, assim, eu comecei mais em atendimento na parte clínica, mas hoje, atualmente, meu foco maior é justamente dar aula, né? Porque eu vi que eu tinha muito para. Muito não, eu tenho um pouco, né? Eu estou desde 2004 nessa área, né? Fiz 18 anos que estou nessa área e até hoje a aromaterapia me surpreende e eu gosto de ensinar essa área, né? Eu acho assim fantástica porque a gente se encanta tanto que a gente quer passar o melhor que a gente tem para as pessoas que a gente está ensinando, né? E aí é uma missão, mas se transforma também numa missão linda, aromática e terapêutica, né? É verdade. E a Deixa gente eu dar um recadinho só aí no pessoal que está no Instagram, que parece pelo Instagram fica às vezes um pouco difícil de ter a imagem, às vezes as pessoas conseguem ouvir, mas não conseguem nos enxergarem direito. É uma questão da própria disposição do Instagram. Então, quem quiser migrar ou para o YouTube ou para o Facebook da Uniabrat, eu acho que vai conseguir assistir melhor a gente também. E Nalva, sempre que a gente fala também, né, de uso de óleo essencial, é uma coisa que nós duas também temos essa preocupação com a segurança, né? Porque a gente sabe que o óleo essencial atua na questão física, mental e energética, como você muito bem já colocou, mas a gente também sabe que tem que ter, por exemplo, uma forma de inalar corretamente, uma forma de aplicar topicamente que seja correta, que esteja uma diluição adequada, de acordo com a pessoa que vai utilizar, se é uma criança, se é um idoso, né? Se tem alguma questão de saúde já instalada. Assim, na tua prática como professor e também como terapeuta, nesses 17 anos, né, de experiência que você tem, assim, o que você acha que é o mais importante nesse sentido, assim, de autocuidado, mas autocuidado com segurança? Uma das maneiras assim que eu acho muito interessante esse autocuidado e autocuidado com segurança é você saber qual a maneira assim
mais correta e de você fazer a utilização que não venha lhe causar nenhum dano ou prejuízo. Eu sou uma pessoa que eu opto sempre pelas coisas simples, né? Eu gosto de simplificar, mas com segurança. Então, eu desenvolvi uma maneira de orientar os meus interagentes e alunos, né, como a melhor maneira de fazer uma inalação com óleo essencial, né? Eu costumo usar, se a pessoa tiver um algodão, esse aqui é aquele de limpar maquiagem, né? Eu costumo usar ele, mas tem um que a gente compra na farmácia, que vem quadradinho, que eu às vezes divido ele, é porque eu não estou achando ele. Ou você pode usar também no lenço de papel ou no guardanapo, mas eu sugiro sempre que se coloque apenas uma gota do óleo essencial, né? Ou da sinergia. Eu, como sou praticante de yoga, me ajuda muito o processo de respiração. Para você inalar, você tem que saber como você vai fazer essa inalação, né? Então, o que é que eu indico? A pessoa colocar uma gota do óleo essencial. Primeiro, você faz isso para agitar o óleo, né? Para as partículas químicas que estão aí, as famílias químicas se combinarem melhor, ativar, e você coloca apenas uma gotinha no, no caso aqui no guardanapo, não. Poderia ser um guardanapo, mas aqui é um disco de algodão que eu acho que tem uma absorção muito boa e uma gota é o suficiente. Você fecha os olhos no processo de inalação. Por que a gente fecha os olhos? A gente fecha os olhos porque o ser humano, o visual é muito forte. Você pode perder a percepção do que você está fazendo. E o ideal é que você esteja presente no que você está fazendo. Então, você fecha os olhos, coloca ele próximo de uma narina, de um lado de uma narina, inspira com suavidade e respira, soltando o ar pela boca, como se estivesse soprando um canudo. Até você sentir que o ar foi todo esvaziado. Volta de novo, faz umas 5 vezes nessa narina, depois você vai para outra narina, faz o mesmo procedimento de inalação e solta o ar. Isso eu geralmente aconselho a pessoa que está muito ansiosa fazer três sessões de 5 inalações em cada narina. Para a pessoa que não está assim tão ansiosa ou sem muita demanda, apenas 2 inalações em cada narina, duas sessões de 5 inalações por vez, né? Então, você sente, ele vai para o sistema límbico, ele vai fazer todo aquele percurso do tálamo, do hipotálamo, da amígdala, hipocampo, e ele vai conseguir com que você, se você tem dor de cabeça, vai melhorar a sua dor de cabeça. Se a finalidade é você tirar a ansiedade, eu era muito ansiosa e a aromaterapia me deixou mais tranquila. A aromaterapia é yoga e floral. E aí quando você inspira, você nesse processo de inspiração e expiração, com suavidade e profundidade, você já vai se acalmando e o óleo essencial que a gente vai inalando, que são os vapores desse óleo que está rico, cheio de química, né, de química natural, ele vai se adentrando, né, no seu sistema olfativo e vai fazendo o papel dele. Se você tem dor de cabeça, eu falei, se você está com estresse, se você está com o nariz entupido, você pode fazer isso. É a maneira assim mais simples, prática e segura de você fazer esse processo de inalação. Eu tenho ensinado muito aos meus alunos interagentes, e quando eu vou fazer ações voluntárias,
é a maneira mais prática também das pessoas que estão Poderem ali ter acesso. recebendo esse benefício, aprender e fazer esse processo inalatório, que é fantástico, para ter foco no estudo, pode fazer isso, que eu já experienciei. Para insônia também, A né? Para insônia, insônia. excelente. Eu tenho umas alunas que tinham problema de insônia e elas ficaram muito bem, né? Colocaram, eu disse, como elas precisavam de 2 olhos, então eu disse, bote uma gota de um e de outro, e foi assim, fantástico. Não precisa mais do que isso. Não encostar muito, assim, tapando o nariz, é aqui, porque ele é volátil, né? E se ele for um óleo que tem uma nota muito alta, não vai agredir as suas narinas, né? Você pode chegar aqui. E essa é uma prática terapêutica que simples, fácil e segura, né? Eu gosto muito desse inalador também, que é o Aroma Stick, que também a gente pinga no algodãozinho, né? E É, eu tenho uma respiração que eu aprendi também, que eu também acho interessante, que para algumas pessoas facilita, que é fechar uma narina, inspirar contando até 4 e expirar contando até 4 ou até 5, para também esvaziar bem o pulmão. E também, como você falou, fazer de 3 a 5 vezes em cada narina. Então, assim, não precisa ter muito recurso para poder utilizar o óleo essencial, né, e poder ter o benefício. e A ter o gente pode, com um lenço, com um papel, um guardanapo, a gente pode ter o benefício. Claro que se conseguir comprar o Aroma Stick, você pode levar na bolsa, por exemplo, né? certeza, Pode usar por mais tempo um óleo essencial, uma sinergia, mas é. não deve ser isso que vá desanimar a pessoa do Exatamente, uso. desanimar, né? Não tenho, então você tem esse recurso, tem o algodão, né? Não precisa ser chatinho, pode ser um outro algodão menor que você achate assim, ou aquele mesmo de bolinha, achata. Eu gosto desse porque esse um quadradinho, um chatinho, porque eu acho assim mais prático até para a pessoa segurar, né? E fazer esse trabalho, né? Eu, depois que eu faço isso, né, eu, sei lá, agora não, que com esse negócio de Covid, a gente nem pode mais estar ensinando a ninguém, mas geralmente eu mandava botar aqui, né, dentre aqui na área do cardíaco, né, Ah, porque aquilo ali fica inalando, porque nem todo mundo, às vezes se atende a algumas pessoas mais simples, mais humildes, e elas não têm esse recurso de ter os stick, essas coisas, né? Então vai fazer como, né? E eu acho que a aromaterapia ela tem que ter uma aplicabilidade, porque senão a pessoa desestimula e desanima, né? Então eu gosto muito desse algodãozinho e é o que eu levo assim nas práticas voluntárias quando eu vou para o hospital ou comunidades, né? Eu acho. E até até criança criança. É, acha isso muito interessante, né? é. Quando eu Com a faço, supervisão de um adulto, né? Para também a criança não ficar claro, a criança encostando tem, demais no narizinho, que, por exemplo, óleo não, essencial de hortelã-pimenta. Se tá você doido. encostar no nariz ou no Ave Maria, olho, de jeito nenhum, de vai ter jeito que nenhum. pegar um óleo graxo para limpar, porque aquilo É, vai, esquenta, esfria, é bem desagradável também, né? e criança a gente tem que ter a questão da segurança é muito séria, né? Que é Muito uma das sério. coisas que a gente aprende quando a gente começa a estudar uma terapia, é o quesito segurança, né? Criança, Sim. animais, né? Manter os óleos essenciais sempre longe e quando for usar, ser sempre com a supervisão de um adulto, né? Não deixar com que a criança pegue o óleo, porque o aroma ele encanta muito. E eu acho assim que a maioria das pessoas vão muito para uma terapia por causa do aroma, né? Eu mesmo entrei na É. aromaterapia por causa do aroma, porque eu gosto muito de perfume, então eu achei que ia ser uma coisa, eu não pensei dos benefícios tão mais aprofundados que existem, né? E por isso que até hoje eu estudo e descubro sempre coisa nova, e ele encanta, né? Porque Então, você ele tem um encanta, aroma mas com nota perfumística, ele mas também cura.
não é né? isso? Ele também é uma possibilidade de transformação Exatamente. e de cura. Aí eu E queria conversar o seguinte, ó, tem uma pessoa que já acompanhou a live lá do encontro da jornada do terapeuta que eu fiz com minhas ex-alunas. Aí depois essa pessoa também estava no segundo encontro que eu estava com as minhas colegas. E ela está aqui de novo. E eu sei que ela quer muito saber como que ela pode utilizar os óleos essenciais para a questão da insônia, porque ela é uma pessoa que trabalha muito, ela tem uma responsabilidade de trabalho grande, porque ela tem que cuidar de organização de uma empresa, né? E, e assim, a gente sabe, né, Inalva, que quando a gente tem um grande compromisso, quando a gente tem que estar ali de frente para organizar, para fazer a coisa andar, às vezes a gente quer deitar de noite no travesseiro para descansar e não consegue, aquela preocupação fica, né, na nossa mente, fica remoendo, a gente fica pensando no que não fez hoje, o que vai fazer amanhã, e nós sabemos que a aromaterapia pode ajudar. Então, assim, na tua experiência também, quer dizer, eu sei que não é só lavanda, né? Porque as pessoas logo pensam, ah, óleo essencial de lavanda. Mas eu conheço pessoas que conseguem relaxar com óleo essencial de tea tree, o melaleuca. Né? E eu também já vi pessoas que conseguem, por exemplo, uma boa noite de sono inalando bergamota ou inalando cedro. Né? Então, assim, dentro da tua experiência também, tanto nós, pessoas, que a gente se cuida, a gente se conhece, a gente se cuida e utiliza, quanto nós, você e eu, professoras, né? O que você poderia falar para ajudar, né, a Tati aí nessa questão de conseguir dormir bem, porque a gente também sabe que uma boa noite de sono é muito importante, que é onde o nosso organismo vai conseguir se regenerar. Né? E também onde sai aquele excesso de preocupação, onde a nossa mente também consegue liberar o excesso de informação que a gente recebeu durante o dia. Eu costumo indicar esse processo da inalação. No caso dela, poderia ser uma gota de lavanda e uma de laranja, né? Que eles fazem uma combinação sinergética perfeita, se ela gosta da lavanda e se ela gosta da laranja, né? Ela fazer essa inalação, que teria que ser 5, todo mundo que eu indico consegue dormir. Fazer essa inalação de 5 inalações quando for deitar, né? Ou 10 minutos antes, né? Você pode fazer isso, se acomodar, né? Se recostar lá na sua cama e se fazer sua conexão, né? Fechar seus olhos e deixar esse tempo para você fazer 5 inalações em cada narina, 5 em uma, 5 em outra. Não faz assim 15 em uma de uma vez, não. Faz em uma, para você ativar um hemisfério, depois você faz 5 em outra e você vai alternando, sempre inspirando e soltando o ar com suavidade. Quando você acabar, você pode pegar um creme neutro, botar mais ou menos uma colher de chá na mão e botar uma gota de lavanda e duas de laranja, passa aqui na região do peito e passa na sola dos pés. E aí depois me diga se você não vai dormir bem, né? Ó, o desafio! Olha Ó, o o desafio! desafio, né? E se tiver resco, e porque eu também sou terapeuta floral, eu costumo indicar que coloque uma gotinha no creme, massageie aqui e massageie a sola dos pés. Assim como ela disse que não consegue dormir, ela vai dormir bem, eu também tenho umas dicas para quem está com baixa de energia, né, que precisa de pique. E eu sei que se a pessoa tem um nível de estresse alto, né, ela não dorme bem, e se ela não dorme bem, ela acorda cansada, e ela sabe que tem que trabalhar, né? Então, eu tenho uma dica que é também assim, botar um creme, uma colherzinha de chá, não precisa ser muito, ou de cafezinho, de um creme neutro, ou de um óleo carreador, pode ser óleo de coco, semente de uva, o óleo que você tiver. E você colocar uma gotinha por exemplo, ou um óleo de ylang-ylang, ou um óleo de laranja,
né? Ou um óleo de gerânio, um desses três. Você coloca e vai passar nesse ossinho que tem aqui na nuca da gente. Vai massagear ali. Essa quantidade ainda dá para você passar no cóccix, você massageia a região do cóccix, né? Para você ativar essa região, que você vai precisar de ter esse link aí daqui do plexo, que em yoga a gente chama plexo lunar, né? Que é responsável pela nossa qualidade de sono também, mas ele é um bom energizador. Passa aí, e eu costumo passar, se a pessoa indicar ficar o dia todo em pé, andando para lá e para cá, passar na panturrilha, né? Aí você massageia e você tem pique e energia para o dia todo. Eu geralmente faço isso quando eu vou dar aula presencial, que eu só dou aula em pé, eu não sei dar aula sentada, então eu fico o dia todo ali caminhando, falando, me movimentando, olhando dinâmica. Então eu faço isso. Quando eu vou fazer as minhas caminhadas também, eu faço esse procedimento. E É porque o assim, natural, né, Inalva? O natural é a pessoa tomar café. Só que o café ele dá um pico e depois ele dá uma baixa de energia. Né? Então, assim, o aí café ele pode sim ajudar, mas se você ficar o dia inteiro tomando café, no fim ainda vai piorar a insônia de noite, porque vai ter um excesso de cafeína. Pois é, tá vendo? Aí a gente tem esse recurso da aromaterapia, né? Que aí, no caso, seria esses pontos que eu falei, a gente chama de toques terapêuticos, né? Mas o ideal também para quem tem insônia é ter também uma sessão, nem que seja uma vez por semana, de uma massagem relaxante, né? Para desintoxicar um pouco e relaxar, né? Porque a gente começa a reter muita toxina porque não consegue dormir de novo, ou de noite, desculpe. E a gente fica num estado de estresse que a gente termina lançando no nosso organismo uma série de toxinas, né? E quando você faz uma massagem relaxante com óleo essencial, não é usar óleo essencial no corpo todo, é usar nesses pontos gatilhos. O resto do corpo a gente usa óleo puro, o óleo carreador puro. Mas esses pontos aqui, ó, do trapézio, né, do cóccix, da panturrilha, do plexo solar, que o pessoal chama boca, o bucho, né, boca do estômago, né? Então, que o plexo é uma usina de energia, né? E a gente tem que energizar essa área, né? Massageando com um óleo específico, né? Um óleo essencial específico, no caso, um cítrico é muito bom, que é energizante, né? Eu gosto muito do óleo de gerânio, porque o óleo de gerânio é um óleo que ativa a energia vital, né? É um óleo, assim, fantástico para dar energia vital, né? Então, colocar uma gota dele também vai auxiliar bastante. E fazer esse movimento do toque do corpo e fazer. O Faz próprio parte. óleo de alecrim Óleo também. de alecrim E também. eu estava pensando aqui, se você também conseguisse, por exemplo, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada, e quem Exatamente. sabe inalar um óleo essencial de cipreste, que tem essa ação diurética, que tem essa ação de Exatamente. De a movimento. circulação, também na eliminação de toxinas, né? De fazer uma caminhada, uma corrida, para quem gosta da atividade física, de fazer também essa atividade física, que também a Fazer gente uma sabe que ajuda yoga, a eliminar, a né? própria yoga, é Uma verdade. meditação, né? Uma série A de atitudes, né, meditação, Nalva? hein? A É uma série de meditação, atitudes, não é só inalar o óleo, é é, cuidar da alimentação, é não tomar muito café, exatamente. É é um ter uma higiene do conjunto, né? sono. É um Celular, gente, tem gente que dorme com o celular ligado, quer dizer, não dorme, né? Deixa o celular ligado, não vai conseguir dormir, porque qualquer notificação, a própria luz do aparelho, aquilo acaba atrapalhando o sono. Então, melhor assim, chega um horário do dia, desliga o celular, deixa, quem sabe, em outro cômodo e só liga no dia seguinte, na hora que vai começar a trabalhar. É um desafio também, né, Inalva?
Também é um É desafio. uma questão também de disciplina, né? A gente Também. aprende, quando a gente tem esse autocuidado e entra também no autoconhecimento, entra também, perpassa também pela questão da autoestima. Então, a gente precisa de uma disciplina, né, para que a gente alcance esses objetivos. No início pode parecer difícil, mas depois você se sente tão bem que você fica viciada, não quer mais deixar, já entra assim de uma maneira tão natural na sua vida, né? Você ter um tempo para você cuidar de você, né? Porque quando você cuida de você, você vai se desenvolver em várias áreas de sua vida, né? As pessoas vão lhe dar uma devolução, né? Você vai ficar mais leve, vai ter mais criatividade, né? Porque quando você está com a mente muito cheia, muito superlotada, às vezes você fica sem foco, né? Tem E o pessoas que ficam... autocuidado é uma forma de auto-amor, né, Inalva? E amor, né? É uma A gente, forma a gente tem que se amar, né? tem que E se a gente amar. começa se amando justamente assim, com essa questão da nossa autoestima, do nosso autocuidado, né? Do nosso autoconhecimento, né? Porque quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai cuidando da gente com muito carinho, né? Com muito cuidado, né? Não é fácil, eu digo isso para vocês, mas é uma jornada que você tem altos e baixos, né? Sim. Mas você precisa ter força de vontade, persistência e muito amor por você para poder continuar, né? Para mim não foi fácil, né? Hoje em dia, me olhando, eu vejo assim que parece ser fácil, né? Porque hoje em dia está tão natural em minha vida, né? Que eu vejo, faço as coisas com muita tranquilidade, com muita facilidade no meu tempo, né? Eu procuro, às vezes, acordar mais cedo para eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer meditação diária, né? Porque me dá foco. Eu não passo mais do que 5 minutos, gente, né? É o que eu consigo me centrar, me equilibrar. Pego um olhinho, inalo, eu fico 5 minutos, porque minha mente é fujona. A minha não, a de todo mundo é, né? E eu aí faço 5 minutos da minha meditação com minha respiração, levanto, cheia de energia, e vou cuidar das minhas coisas. Vou para minha yoga, ou vou para minha musculação, minha parte de ginástica que eu preciso fazer, né, para poder manter os ossos no lugar, né, que o osso da gente foi feito em músculo para se movimentar, Para se movimentar, senão para Deus usar. teria feito todo mundo estático, né? E a gente Exato. precisa de movimento, né? A vida é movimento, né? A vida é movimento. É movimento, então a gente precisa se movimentar, É né? movimento e transformação, porque a cada movimento a gente vai. Exatamente. A natureza está aí, Liane, todo dia mostrando a gente. Eu, no outro dia, estava olhando as árvores. Elas têm um período que elas ficam peladas, sem folhas, sem nada. Depois elas rebrotam de uma maneira linda, maravilhosa. E a gente diz: poxa, eu passei no outro dia aqui, essa árvore estava tão feinha, né? A gente devia ser igual às árvores, né? Eu sou apaixonada por árvores, né? E eu observo muito elas. Então, a gente vê, elas têm esse ciclo da vida dela, que elas fazem um processo de renovação. E eu acho que a gente todo dia está se renovando, né? E isso é muito importante, né? A E própria antroposofia também fala, né, nos ciclos da vida, que a cada 7 anos, né, a teoria dos setênios, que nós temos alguns aprendizados que temos que fazer, que temos que ter para poder passar para a fase seguinte. Então, assim, a vida da gente é esse movimento para evolução, para transformação. Ó, deixa eu fazer aqui um rápido, assim, sim, corte aqui na nossa fala, porque está aqui presente a Maju, a Maria Jussara, que é professora aqui da Uniabrat também, e que ensina a psicoterapia. Cara, Maju, que honra você estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. Além disso, também a Daniele, que é minha aluna, a Joyce,
tantas outras pessoas legais que estão aqui participando conosco. Inclusive, eu e a Inalva estamos também à disposição para responder dúvidas, né, Inalva? Se alguém tiver Com alguma certeza. pergunta, se quiser Pode fazer, alguma o momento dúvida, é esse, né? o momento é esse, o momento é esse, né? A gente falando dessa questão do estresse de insônia, pode acometer também a baixa de libido. Também, né? Bem lembrado. Né? E aí, o que é que você tem que usar? Você tem que fazer, tem que pegar alguns óleos que vai melhorar essa questão, né? E tem que massagear durante pelo menos 10 dias o plexo solar. Isso é Né? uma coisa importante que você falou, porque às vezes a pessoa, Inalva, ela usa óleo essencial uma vez ou durante 2, 3 dias e ela acha que aquilo magicamente vai desaparecer, mas não é assim, né? A gente percebe, a gente que usa e que ensina, que é uma disciplina também o tempo de uso, a dedicação ao uso do óleo essencial. Porque, assim, se a gente pensar que, por exemplo, uma insônia pode acompanhar um indivíduo já há um ano, alguns meses, não é porque inalou uma vez o óleo essencial que vai deixar de ter insônia. Então, é toda uma dedicação, né? Todo um movimento para realmente conseguir cuidar daquele aspecto da saúde que não está bem. Então, o óleo essencial, assim como não adianta usar 5 gotas em vez de uma para tentar ter o efeito mais rápido, não adianta também ter a expectativa, a fantasia que vai usar uma vez e tudo vai se resolver. Né? A escolha diária, a dedicação diária, entender também, como você já falou, né, Inalva, que às vezes a gente senta porque está cansada para recuperar um pouquinho, né, e daqui a pouco a gente vai embora. Nem todo dia a gente está com o mesmo ânimo, nem todo dia a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente se propôs. Então, tudo bem, no dia seguinte a gente recomeça. Mas aí termina, sabe por quê, Eliane? Eu, assim, no início as pessoas às vezes, mas depois você sente assim que está faltando algo. O que é algo que está faltando? Né? É o óleo, né? Poxa, está faltando alguma coisa, eu me senti tão bem, porque você sabe que o olfato é um dos sentidos muito forte no ser humano, né? E está ligada à memória olfativa lá da infância. Da infância. Você vê que o bebê reconhece a mãe pelo cheiro. Então, esse sentido nosso é muito ativado desde bebê. Então, ele é muito mais forte até do que a visão, né? Ele permanece, você tem memórias, tem pessoas que inalam a laranja, o óleo essencial de laranja, e lembra de quando era criança, que ia para o sítio dos avós, ou de uns tios, ou de algumas pessoas, e aquilo traz uma alegria muito grande. Eu me lembro que uma vez eu terminei um grupo de alunos assim de formação, e nós fomos fazer eu sempre gosto de levar a jornada para fazer uma ação voluntária, e foi justamente no abrigo de idosos. E eu cheguei lá e eu escolhi 2 óleos, lavanda e laranja. Só que eu não usei óleo essencial, eu usei hidrolato. Botei nisso aqui, cortei, botei na bandejinha, mandei cada um pegar. Eles pensavam até que era para comer. Eu dizia, não, é para cheirar. Né? Olhe, essas senhorinhas e os senhorinhos, eles fizeram assim uma viagem, inclusive com o de laranja. Eles grudaram assim e foram longe, fecharam os olhos e não conseguia se desconectar, né? E depois sorria assim, um sorriso de criança tão feliz, né, com aquele momento, né, que eles vivenciaram, né, através de um aroma que lembrou que quando eles eram menores, né? Um outro senhor com a lavanda, que ele não falava, né, ele estava acamado, né, com soro e tudo, e eu fui com a aluna, né, e eu disse, converse com ele como de maneira normal, diga que você é terapeuta, que você está vindo aqui fazer uma atividade, aí que vai dar um aroma para ele inalar. Menina, ele pegou na mão dela assim, ó. Para segurar, para firmar aquele aroma, aquela lembrança. Aquela lembrança. Aí eu disse, coloque dentro da mão dele o algodão. Aí colocou, ele ficou. As lágrimas escorriam,
né? E o pessoal disse que ele não mostrava mais nenhum movimento. Aquilo assim foi muito emocionante para a equipe de enfermagem, de cuidadoras, porque ninguém esperava que ele fizesse aquilo, né? E ele mostrou um sentimento, ele se conectou porque ele estava totalmente apático. Então isso foi uma experiência muito forte para esse grupo de alunos que eu levei, que ficaram assim embevecidos. Tinham enfermeira, fisioterapeuta, né? Foi lá no sertão, né? Eu viajei para o interior quase durante um ano para dar o curso, mas foi assim, é muito gratificante para a gente que ensina assim com amor, né? Cada momento assim desse é um momento muito prazeroso e a gente não tem ideia de quanto isso faz bem, né? Você levar o bem para as pessoas, né? Isso é muito muito legal, né? E essa questão que você falou da gostar do aroma, né, Inalva, porque como ele traz lembranças, memórias, é importante a pessoa gostar do aroma, porque às vezes o aroma que ela não gosta pode estar associado a algum trauma, alguma memória ruim, né? Então, ter esse respeito de colocar um aroma, de oferecer um aroma, de respeitar a escolha desse aroma. Com E os certeza. cítricos, acho que aqui no Brasil, eles são muito bem-vindos, porque eles fazem parte da nossa memória afetiva, né? Tanto laranja, bergamota, limão, né? Você que é do sul, né, deve ter muita bergamota, né, lá pelo sul, né? Muita questão, muita bergamota. E é justamente isso. Eu Travou. sempre, né, travou. Eu digo, você que Travou. vem do sul, deve ter muita, assim, bergamota, né? Porque a bergamota no Sim, a Brasil, eu acho que é a bergamota e região do, a camomila romana no sul tem muito. entendeu? Então faz parte, né? E a gente tem que, quando eu digo assim, qual é a pessoa, qual é a melhor sinergia? A melhor sinergia vai ser aquela que você gosta, que você se identifica. Sim, que você aceita, né? Que Você você... aceita, né? Porque não adianta você fazer uma sinergia olhando todos os sintomas, botando toda a técnica, e a pessoa que vai usar é que tem que gostar, não é você. E aí a pessoa não gosta do aroma, ela nunca vai usar aquilo, ela Não. usa uma vez e não usa mais, né? Então, eu gosto muito de fazer um teste olfativo antes de preparar qualquer coisa, porque eu tenho que ver o que é que a pessoa gosta e o que não gosta, eu boto só uma gotinha só para ter a energia daquela planta que a pessoa precisa ali na sinergia, porque depois em combinação sinergética a gente nunca sabe qual é o aroma que vai dar, né? Não Agora, é? no autocuidado também, né, Nalva? Quando nós vamos utilizar um óleo essencial para o nosso cuidado pessoal, a gente também faz o teste olfativo. A gente também vai pegar lá o vidrinho e vai É, inalar para ver qual o aroma que está melhor naquele momento, né? ele- eu mesmo tenho assim uma coleção. Hoje eu estou Sim, afim de lavanda, hoje eu estou afim de exato. bergamota, hoje eu estou É. precisando de gerânio. O dia que eu acordo assim meio sem pique, aí eu vou no gerânio, né? Eu gosto muito do gerânio. Eu gosto também do alecrim, né? O A dia aí eu aromaterapeuta não fica fazendo 30 gramas. A gente vai lá e usa no momento, né, Inalva? exatamente, né? E quer ver uma dica assim legal? É hortelã e laranja doce. Você fazer e passar na panturrilha, né? Diz que a segundo coração da gente está aqui É a nessa panturrilha. região. É. Então, para a pessoa que fica o dia todo em pé ou que se movimenta, não tem para ninguém. Todo mundo me pergunta como é que você tem tanto pique assim, você fica o dia todo para lá e para cá. E qual é o segredo? Eu digo, é aqui na panturrilha. Eu Mas tem o passo. astral da baiana também, tá? Tem o Tem o astral da astral da Baiana, baiana o que tem essa bebê. vitalidade, que onde vai, lembro de você quando a gente participou lá na França, daquela formação lá com o Xadi. Caramba, você é a luz, você traz. Você é o óleo cítrico, você traz a luz solar para o lugar onde você está. Amiga, Isso faz parte. obrigada. Isso Obrigada. faz parte.
Bons momentos aqueles, né? Muito Hoje a bons. gente não está, agora não, já está dando, né, para ter uns encontros presenciais, né? Mas eu sinto muita falta de nossos congressos presenciais, né? Que a Para gente se trocar conecta com experiência. as pessoas, troca experiência, né? Que é muito importante nessa área, são as trocas de experiências, né? Uhum. E eu acho isso assim fabuloso, né? E além de ter a troca, a gente também ter oportunidade de ver livros, né? Eu gosto muito de livros, né? Eu estava Sim. até olhando um livro aqui, né? Que é um livro assim que as pessoas às vezes me perguntam assim, quem se interessa, né? De ler? Qual o melhor livro para você começar uma terapia? Né? Então, eu tenho dois livros que eu acho muito bom, que é esse livro aqui, Aromaterapia para Todos, Do né? Robert Serran. De Robert T. Serran, e esse daqui que foi o meu primeiro livro, agora está na edição nova, mas foi um livro assim muito bom que é de Marcel Lavado. Lavar, É. né? Que é assim muito legal, A Cura O meu pelos primeiro Olhos. foi esse, ó, Inalva. Eu ganhei esse de uma Esse aluna, foi o primeiro livro que eu Li comecei a estudar de Joana aromaterapia. O'Hare, É, Ave Maria, ele é muito bom esse livro também. fabuloso. Foi o primeiro livro desse assim de que eu vi botânica. Eu gosto muito de botânica, né? E foi o primeiro livro que eu vi falando realmente da parte botânica das plantas, que é muito importante, né? A gente quando fala assim de óleo cítrico, né, o óleo cítrico ele traz muita energia solar, né, a É. energia E da esse aqui você também vitalidade. conhece, né? Também é um livro Esse é muito bom fantástico. também, né? Também é Os fantástico. olhos, né, olhando as emoções, olhos que descongestionam, por exemplo, eu estou Sim, com o nariz entupido, ele descongestiona o nariz, mas ele também descongestiona as emoções as que estão emoções. ali retidas, congestionadas, né? E no É, momento que o óleo essencial ele altera o humor ou muda a vibração de você sair, por exemplo, de um estado de ansiedade por um estado de relaxamento que baixou aquela ansiedade, muda o comportamento também. é, Então, assim, uma sequência que a pessoa nem percebe, talvez, que mudou o seu comportamento, que mudou a sua forma de reagir àquele momento, né? Mas o óleo essencial, ele consegue atuar no corpo, na emoção, nessa mente e também modificar o comportamento. Pode ser até sutil, né, Inalva? Mas Mas, ele mas, vai agir. mas dá, porque assim, quando a gente faz esse processo assim de inalação, ele vai para uma região do hipotálamo, lá onde estão as nossas agressões, as nossas raivas, né, que fica lá As acumulado, emoções primárias de as emoções defesa. primárias, né? E o óleo, ele com a composição química dele, ele vai atuar e assim, eu acho que cada pessoa tem uma família aromática no seu, não digo DNA, mas em si. Com a minha experiência de aulas e de experimentação, de observação, né? Eu olho assim, tem pessoas que você coloca um óleo e sente um cheiro de outro óleo, mas não é o cheiro do outro óleo, sente o cheiro de uma molécula de uma família química. E aí é o primeiro aroma que ela sente, para depois ela sentir o aroma do óleo como um todo. Às vezes é uma ou duas pessoas. Então, eu observo que aquele óleo com aquela família, ou outro óleo que tem aquela família predominante, é o óleo da alma da pessoa. É o óleo que vai equilibrar a pessoa. Porque foi o primeiro que ela. Que isso não tem escrito em livros, não, viu, gente? Isso aí é uma observação minha, né, de anos, né, É acompanhando experiência. a Essa é experiência. E experiência eu, pessoal profissional. profissional. Então, eu vejo isso, né? De como a pessoa inalando, ela vai se transformando, ela muda o rosto, né? Ela às vezes está assim, com o senho franzido, ela aí vai se soltando, ela nem percebe quando ela está no processo de inalação que aquele óleo destrava, destranca ali aquela fechadura que estava emperrada, né? E abre aquele portal.
aberto, né? Porque eu acho que a gente se transporta para um portal. Então, nessa abertura, a pessoa se encontra, às vezes é um bloqueio que através daquela família, daquela planta, né, que tem a missão dela, né, cada planta tem a sua missão, né, curativa, não para curar a gente, né, porque nós somos muito assim egóicos, né, a gente acha que a natureza está aqui para a gente, né, não, a planta cria o óleo essencial para a defesa própria, né, cada uma vai criar a sua defesa, né, das pragas ou de atração de polinizadores, e nós, como seres humanos, nós nos apossamos. A gente tem que pedir permissão, a gente tem que ter muito carinho por essa energia vital que se encontra aqui invasado, né? Que a gente olha o óleo essencial como uma coisa invasada, uma coisa inerte, mas não é. Aqui é uma energia vital. Vital, que está a vitalidade no vidro. É uma vitalidade. Então, a gente tem que ver assim, qual é o sentido daquela planta, né? Isso aí já olhando para o lado da psicoaromaterapia, né? Que é uma área que trabalha muito com a questão do bem-estar e está muito voltada para a questão do autoconhecimento, da autoestima e do autocuidado, né? Então, a gente, por isso que eu estou falando, não estou fazendo viagem, não, viu, gente? Eu estou falando porque essa é uma área que trabalha muito com isso, com essa parte mais sutil, mais energética da planta, né? Quando a gente é importante só a gente fazer assim, um adendo para dizer que mesmo que a pessoa vá utilizar um óleo essencial, num creme neutro ou num óleo vegetal, ela vai acabar inalando também. Se ela usar a forma tópica, por exemplo, vai fazer uma massagem no joelho, que está com dor no joelho, ela vai acabar inalando também o óleo essencial. Né? Então, porque ele, como ele é volátil, ele toma conta. O aroma, ele não pede licença. Não. Né? Mesmo se a pessoa não consegue sentir o aroma, o receptor poderá ser acionado e vai ter o benefício do óleo essencial. Vai ter o benefício, porque eu tinha a médica que me colocou nessa área de aromaterapia, que é uma pediatra intensivista. Eu trabalhei em parceria com ela há uns 6 anos, né? Eu só atendia bebês e crianças com ela, e depois fui para gestante. Eu só vim atender adulto muito tempo depois, né? E eu não me sentia segura. Engraçado, as pessoas têm medo de trabalhar com bebês e crianças, mas eu tive assim essa médica que foi muito parceira, foi minha mestra de reiki, de outras terapias energéticas, foi ela que me botou nessa caminhada holística, né? Em 2002, né? Quando a gente ainda não tinha esse olhar holístico, ela foi uma mulher que teve uma visão pioneira, e ela descobriu essa minha vertente, minha veia de terapeuta e de aromaterapeuta, né? E foi ela que me indicou. Então, quando eu terminei o curso, eu fiz uma parceria com ela durante anos, e eu tinha muitas devoluções. Então, isso, assim, foi muito prazeroso, né? E foi muito legal esse aprendizado, né? Muito gratificante também, né, Inalva? Até porque você me falou numa dessas conversas que a gente fala muito pouco, eu e a Inalva, tá? A gente quase não conversa, mentira. Que ela conseguiu uma coisa fantástica, que é ela atendeu lá o bebê, a criança, e conseguiu ver ele adulto. Isso é fantástico, você conseguir acompanhar, né? Acompanhar esse indivíduo, essa pessoa, e ver que deu resultado, que se construiu um sujeito que está ali, um ser humano, né? Que encontrou o seu caminho. Então, o uso consciente, ele realmente traz muito benefício. Pois é, o que a Lucila colocou, né? O bebê não conhece o efeito. Pois é, e funciona mesmo. E assim, minhas cobaias foram as filhas da médica, que eram gêmeas, tinham 2 anos de idade. Essas meninas já estão na faculdade, né? E, assim, e com criança, o que você acha, assim, ó? Porque quando eu trabalhava como psicopedagoga, eu via que quando a criança vinha com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, que a gente também pode usar o essencial para ajudar. Mas se você não
trabalhar ou tratar também a mãe, o pai, ou aquele ambiente familiar, também perde-se um pouco da eficácia do tratamento. E na aromaterapia eu também percebo isso, que não é só o bebê, mas a mãe, ou quem cuida da criança, ou aquele ambiente também tem que ter esse olhar e, quem sabe, usar um óleo essencial também. Eu vou te dizer uma coisa, Liane. Eu fui assim, eu fazia atendimento de aromaterapia a domicílio. Quando eu comecei a trabalhar para atender os bebês, eu fazia as sinergias, então eu tinha medo de usarem errado. Eu ia nas casas das pessoas orientar como usaria o óleo essencial no bebê. Aí, quando eu chegava lá, eu terminava atendendo a mãe, o pai. Então, eu fazia uma aromaterapia domiciliar, familiar, né? Familiar, né? E isso, assim, foi durante muitos anos. Lógico que eu cobrava meu deslocamento, né? Mas eu me sentia muito mais segura da pessoa, eu orientando como era a conservação, como era que ia usar. Então, isso foi um período, assim, que eu gostava, era muito prazeroso, né? E foi muito legal, né? E eu amei trabalhar, assim, com bebês e crianças, né? E eu sou muito grata a doutora Fátima Freire, né, que me colocou nessa caminhada que eu nunca mais saí. Eu sempre estou agradecendo a ela, né? E o trabalho que eu faço de voluntária no Hospital Santa Isabel, aqui em Salvador, foi através dela, né? De indicação dela, né? Que bacana. Hoje eu faço esse trabalho com os funcionários, né? Um trabalho que eu faço voluntário, né? De vez em quando eu vou lá, né, e levo os alunos. Também é importante, né, Inalva, dar esse apoio para o funcionário, né, para esse profissional que está ali atendendo, que também é bastante desgastante, né? Algumas profissões, enfermeiros, por exemplo, é uma profissão bem desgastante. Você tem que lidar muitas vezes até com a morte, né? Dessa questão da perda do paciente, o cansaço também, né? Para quem tem que fazer plantão. Nessa questão da Covid, como foi sobrecarregada essa área da saúde, né? Os profissionais ficaram sobrecarregados por uma carga imensa de trabalho. Eu, segunda-feira, agora mesmo, eu vou para uma ação que é saúde física e mental dos profissionais, né? De lá da Santa Casa da Misericórdia, né? Aí eu vou com um grupo de ex-alunos, né? Que já conhece a dinâmica, né? Desse trabalho. Vou 2 vezes na semana, a menina está muito feliz, né? O pessoal requisitou muito, né? O pessoal lá da Santa Casa, porque estava suspenso por causa da Covid, né? E agora pode retomar. É. Vocês já entenderam por que convidei a Inalva, né? Vocês já entenderam. Olha quanta coisa, quanta experiência, quanta sabedoria, quanto aprendizado. E a Inalva, você é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa assim que eu acho que isso é fantástico também para o terapeuta, né? Porque se a gente quer ajudar o outro, a gente realmente tem que estar com essa disponibilidade de ajudar, tem que ter essa generosidade de querer oferecer o seu melhor para ajudar o outro, né? E você, para mim, é um exemplo. É uma aromaterapeuta que eu tenho a honra de conhecer e de ser amiga. Obrigada. A gente cresce muito com isso, né, Liane? Com esse trabalho, né? E eu vi que isso é uma missão minha também. Lógico que a gente quer ganhar dinheiro, né? Lógico, né? Que a gente precisa, né? Faz parte. Mas faz parte. Mas tem coisas que dá para você fazer, né? Essas ações é uma maneira até de levar o conhecimento, a divulgação da aromaterapia nesses ambientes, né? E o pessoal que vai comigo se dispõe, são ex-alunos que eles gostam de ir, de fazer esse trabalho. E eu sei que consegue cooptar até clientes, né, interagentes, né, algumas já são donas de produtos, né, de aromaterapia, e depois termina o pessoal ficando cliente também, né, e eu acho isso muito legal, né, eu gosto de ver o voo solo dos ex-alunos, né, eu acho isso muito legal. Ô, Liane, eu estou tão grata, viu? Muito a maior satisfação do professor, acho que é isso, a gente conseguir ver que o nosso aluno encontrou o seu caminho profissional na aromaterapia e consegue exercer a profissão, né?
com certeza. E Né? tem espaço para todos, e cada um vai encontrar a sua forma de trabalhar. Essa ideia que você falou aí de fazer esse trabalho voluntário no início é uma forma também muito interessante de levar uma terapia para quem não conhece, né? Você fazer um trabalho voluntário e depois vai ter um retorno, com certeza, porque as pessoas vão ter o benefício, vão ver a seriedade do trabalho, vão ver a seriedade do profissional. E a gente está precisando também, né, Inalva, de aromaterapeutas muito assim disponíveis e sérios naquilo que estão fazendo, comprometidos com a aromaterapia. Comprometidos, você falou a coisa séria, comprometidos, né? E eu fico assim muito orgulhosa assim quando eu vejo assim o trabalho que os ex-alunos fazem, né? Que se tornaram assim profissionais competentes, assim que e que ajudam as comunidades, né? Fazem uns trabalhos assim bem legais, né? No início eu oriento, depois eles fazem a metodologia dele, tem o voo solo de cada um. E eu não desconecto dos grupos, né? Eu continuo dando suporte. E isso é importante, eu também faço isso. Acho que isso aí é importante continuar. É importante continuar, porque a pessoa se à sente, disposição, não é à disposição, a pessoa se sente às vezes inseguro, né? E assim como tem muita novidade também na aromaterapia, você lembra quando a gente começou, não tinha livro. Nada. Olha a quantidade de livro, de artigos, de textos, hoje em dia tem muito mais material. Hoje em dia tem muito mais material. E as então, pessoas... às vezes, o aluno fica até meio perdido. Vem cá, mas com quanto livro? Tem tanto livro, qual deles? Né? Porque às vezes um fala uma coisa, o outro fala o contrário. Ou diz, não é bem assim, talvez seja de outro jeito. Então, acho que esse acompanhamento é importante. E tem que ter, assim, o que eu falo muito é que tenham um olhar crítico. Sim, né? Sim. Não acredite em tudo que postam, em tudo que falam. Vão lá e procure, como eu vejo aí, hiperdosagem, superdosagem. Eu sempre oriento, o mínimo é massa, né? Então, eu sempre trabalhei com dosagens assim, muito poucas, baixas, mas que eu acho que é o suficiente, porque o organismo que não comece o óleo essencial, ele, pela primeira vez, não tem necessidade de ser uma coisa tão forte, né? Você tem que ver qual é a dosagem segura para você ter depois como você ir ampliando, caso precise aumentar, né? Alguém aí deu a pessoas... agradeceu aí, né? A Jusce. Inclusive, né, Inalva, no início do atendimento, quando a pessoa, por exemplo, relata que ela tem a pele sensível, algum tipo de alergia, muitas vezes, quer dizer, eu sempre faço o teste de sensibilidade também, de pegar uma gotinha do óleo essencial, diluir, aplicar nessa região aqui interna, né, do braço, esperar 24 horas para ver se teve alguma reação de irritação, de vermelhidão, que seja. Porque tem pessoas, por exemplo, que sabem já que tem uma alergia alimentar, por exemplo, aquela pimenta aroeira, aquela pimenta rosa. Então não dá para usar diretamente o óleo essencial de pimenta sem fazer esse teste antes, porque pode ter reação também ao óleo essencial, até porque esse vidrinho aqui é muito mais concentrado, né? Então, são pequenos cuidados que a gente vai ter, tanto quando nós começamos a utilizar para o próprio autocuidado, mas principalmente quando vão atender outras pessoas, né? Você sabe que óleos que óleo que eu estou inalando aqui? O óleo essencial de bergamota, adoro. Ai, que delícia! Olha, eu não fico... Toda a sinergia minha tem que ter um óleo essencial de bergamota. É meu óleo base, né? Foi o óleo que me deu o centramento, que me deu equilíbrio. A mesma coisa você tem com floral, quando você é terapeuta floral, quando você atende, você tem que ver qual é o floral de base, aquele floral que equilibra a pessoa quando a pessoa sai do equilíbrio, né? E é o base, esse floral base, que nunca pode faltar em qualquer composição. Você pode mudar tudo, mas tem que ter aquele, né? E então, a aromaterapia e florais é um complemento, um tratamento complementar que, olha, é fantástico. É fantástico o resultado. Aliar os dois.
Exatamente. E eu ainda aliava assim, reiki, aromaterapia e floral. Eu faço esse tripé, né? A não ser quando a pessoa não queria o reiki, né? Mas para mim era muito melhor quando a pessoa estava disponível, né, a aceitar o reiki, porque eu olhava sempre e fazia a leitura dos chakras e eu via qual eram os chakras. Depois de um determinado número de atendimento, os chakras que estavam mais desequilibrados, aí eu fazia uma sinergia para passar nesses pontos, para ativar aquele chakra, né? Ou um ou dois, né? Que a pessoa usava e me dava devolução muito boa, né? Quando o bicho pegava mais um pouquinho, então eu ia para a íris, né? Porque os olhos não mentem, né? É Os verdade. olhos são o A espelho janela da alma. é, É. aí eu ia lá para fechar, né? Mas assim, muito gostoso. O tempo de uso também, né, Inalva, é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Quanto tempo eu vou ficar utilizando o mesmo óleo essencial? Isso depende da situação, depende de quanto tempo aconteceu, né, a disfunção, se é agudo, se é uma dor de cabeça que nunca Se é tem, agora se é uma enxaqueca que já está lá há anos, é diferente. Então, assim, sempre depende de quem vai usar, que a gente determina a quantidade de gotas, a forma de uso, forma de o uso. tempo de uso, a frequência de uso. E o ideal que eu acho é que a pessoa sempre consulte um aromaterapeuta, porque ele faz um programa que ele não vai olhar, ele vai olhar vários aspectos Sim. do que está sendo o causador daquele sintoma, né? Uma pessoa que vem, que se queixa muito de dor de cabeça, a gente tem que ver se ela dorme bem, se ela tem problema, se ela tem um trabalho muito estressante, qual é a alimentação dela. Então, tem N motivos para aquela dor de cabeça. Se Pode ela está ser na questão fase. de olhos, por exemplo, está com o grau, pode estar precisando usar óculos, Aí, está com o grau errado. Pode se ser ela tem. cervical, alguma tensão muito forte cervical na Aqui, ó, musculatura. rinite, sinusite, se ela Também, tem aquilo, também. né? Então, vai lhe orientar num procedimento, vai lhe dar um planejamento que você não vai precisar estar gastando tanto, né? Sim. E você vai no foco e depois você se libera, né? O óleo essencial lhe libera, porque o óleo essencial, na realidade, não é para ser muleta. O óleo Nem o essencial, floral. o óleo essencial Não. é para ser assim libertador, é para você saber cuidar de você, ter seu autocuidado, melhorar sua autoestima, ter seu autoconhecimento e liberar daquela situação que já vem lhe afligindo há muitos anos. É Né? aprender a se cuidar, né, Inalva? Eu acho que o Exatamente. óleo essencial traz também esse autoconhecimento, que às vezes a gente tem alguns insights depois que a gente inala o óleo essencial. E Bom, daí a gente pode observar o que na rotina da gente está precisando mudar, que pode, né, que não está tão bom, que a gente poderia melhorar, e daí a gente consegue transformar eu até digo que muitas vezes prevenir sim e melhorar muito a condição de saúde, né? Quando a gente consegue achar a causa, quando a gente consegue transformar a nossa rotina de vida, tem pessoas que inclusive têm relatos, né, de conseguir um médico depois diminuir medicação que estava tomando para alguma situação de saúde e tal, em função de modificar o óleo, o modo de vida, o estilo de vida, mas que o óleo essencial também ajudou nessa tomada de consciência e nessa ação, nesse sentido, né, de transformação, que é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? De com conhecer para certeza. transformar. Transformar uma pessoa, às vezes, mais bem-humorada, ficar mais humorada, né? A pessoa está mais segura de si, né? Aliás, não Como eu tem falei, como aromaterapeuta eu falei, mal-humorada, né? como eu falei, não existe. Como Não. eu falei assim, a É. baixa de libido, gente, o que atendia de gente com baixa de libido, né? Que o estresse levava à baixa de libido, tanto que eu terminei fazendo um módulo, né? Que eu foquei muito nisso, né? Para ajudar as pessoas e essa baixa de libido, as pessoas podem achar que não influencia tanto na vida das pessoas, mas influencia, sim. Né? Principalmente quem tem Porque vida baixo forte. desde como um todo, né? Não é só aquela questão sexual, mas é a questão do desejo por começar, daquela coisa do Exatamente. desejo de prosseguir, de continuar, é muito mais profundo do que simplesmente a questão do desejo sexual, né? O desejo, às Com vezes, por estar certeza. vivo.
né? Por Então, continuar vivendo, por... e eu via muito isso, tanto do aspecto masculino quanto do feminino. Eu tenho vontade até de fazer um trabalho, fazer uma hora dessa, fazer uma live aí falando aí das coisas assim, de que a gente fala muito da aromaterapia focada muito na mulher, né? Mas o homem também é carente, né? Nessa área, Sim. né? E precisa também ser olhado, né? Com carinho também, né? Muitas vezes ele fala muito menos, ele guarda para si o que está incomodando. Muitas vezes ele tem dificuldade de reconhecer a emoção que está sentindo. Com Então, o que eu certeza. vejo assim que é muito comum a mulher trazer o marido ou a mãe trazer o filho, né? É interessante assim. Tem que ter o feminino trazendo esse masculino para, porque muitas vezes ele não tem esse movimento, né? De querer cuidar de si. Com certeza. E o que eu acho assim, que é uma coisa que eu falo para todo mundo é assim: o aromaterapeuta, ele é uma ponte entre o interagente e o óleo essencial, Sim. né? A gente não pode ser muro, nós temos que ser pontes. Ponte, exatamente. Fechou o nosso encontro. Mas resumiu. Para uma terapeuta é ponte. É ponte, né? É Aí, ó, a ponte. nossa ponte, É, entendeu? Né? Que nós conseguimos fazer essa live, né? Foi uma ponte aromática, amorosa, né? Que nós fizemos, né? Essa ponte entre mim e você no Rio e eu aqui em Salvador, e a gente sempre está em comunicação, trocando ideias, trocando dúvidas, trocando experiência, né? Isso é ponte. isso é ponte, isso é parceria, isso é ponte, Parceria. isso incentiva, isso é autocuidado também, né, Inalva? É Com certeza. autocuidado, porque a gente está cuidando da satisfação pessoal que cada uma de nós tem nessa relação, mas também dessa questão de amizade, do que a gente pode contribuir também com o ambiente que a gente vive, com o mundo onde a gente vive, né? E eu acho que somos pontes, somos todos pontes. Ó, já deu nosso, já passamos do horário, já são 3h11, né? A gente pode ir encerrando por aqui. Se alguém tiver alguma dica de assunto, né, Inalva, que a gente possa falar, pode falar conosco. Tem ali o nosso Instagram, o meu, @LianeBacar, a Inalva é Aromaterapia Salvador. Então, quem quiser pode entrar em contato conosco ali pelo Instagram. E a gente aceita sugestões, a gente também aceita o desafio de vocês nos darem um tema para a gente conversar. Aceitamos. Uma honra, Inalva, estar aqui com você. Muito obrigada Muito pela obrigada, amizade, pela namastê, parceria. namastê. Muita Obrigada a saúde e todos. sucesso para todas Para nós. você também, querida. Obrigada. Obrigada. Valeu. Valeu muito. Tchau. Tchau.